75. Viver em outro mundo. Capítulo 599. Fala Clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado. Quando Zawai ouviu cair, ele não pôde deixar de encarar por um momento. Então sua expressão mudou. Alien sentiu a mudança no humor de Zawai quando pulou diretamente na direção da muralha. O movimento repentino de Alien assustou os macacos diamante. Zawai saiu do corpo de Alien antes de diretamente ir até Tez e dizer: Patriarca, as bestas de gelo estão vindo. Existem muitas delas. Façam o pessoal se preparar. Tez não pôde deixar de olhar atordoado para Zawai, mas ele imediatamente soube que Zawai era um mago. Além disso, ele também ouviu sobre as habilidades mágicas de Alien. Portanto, ele não suspeitou das palavras de Zawai. Tez imediatamente respondeu: tudo bem, eu vou transmitir as ordens para todo mundo. Tez então se virou e disse em voz alta: todos, preparem-se. Essas duas palavras podem ser curtas, mas já era o bastante. Depois de gritar, Tez virou sua cabeça e olhou para fora da cidade com um olhar frio. Por outro lado, Zawai estava olhando para a cidade. Com o comando de Tez, a cidade imediatamente explodiu em atividade. Ele viu muitas pessoas saindo de suas casas, enquanto alguns retornavam antes de sair novamente em suas armaduras de couro. O pessoal capaz imediatamente se aproximou das muralhas enquanto os idosos e mulheres ficaram para trás. Somente as crianças estavam escondidas dentro das casas. Desde a hora em que Tez gritou até este momento, levou apenas 10 minutos. A eficiência de seu movimento era atordoante. Zawai olhou chocado para esses macacos diamante. O continente sempre se esforçou para criar um exército tão coordenado quanto esse. O que eles pensavam ser impossível foi realmente conquistado pelos macacos diamante. Parece que eles foram muito bem praticados nesta rotina. Então Zawai virou seu olhar para Tez. Tez agora era como um colosso imponente que estava parado na muralha da cidade. Embora ele não fosse jovem, sua aura imponente ainda era tão massiva quanto uma montanha. Uma pessoa não podia deixar de admirar sua forma. Ao mesmo tempo, as bestas descansando na muralha começaram a se levantar. Esses macacos gigantes eram enormes, e todos eles estavam atualmente usando expressões muito ferozes. Zawai descobriu que o temperamento das bestas mágicas macacos diamante tinha mudado completamente. Quando eles estavam deitados ou sentados, eles não tiveram nenhum ponto de ameaça neles. Mas agora que eles tinham se levantado, Zawai viu que eles tinham virado soldados formidáveis. Mais importante, Zawai também descobriu que quando essas bestas mágicas macacos diamante estavam com seus parceiros homens fera macaco diamante, seus corpos pareciam ter formado uma conexão. Ao mesmo tempo, suas forças foram amplificadas, eles agora estavam no 8º nível. Embora Zawai tivesse muitos nonos níveis em suas mãos, ele também sabia que isso foi devido ao espaço. Mas esses homens fera macaco diamante não tiveram uma coisa como espaço, isso estava completamente relacionado às suas habilidades. Foi apenas agora que Zawai verdadeiramente entendeu como os homens fera macaco diamante foram capazes de governar a pradaria dos homens fera inteira. Foi porque sua habilidade inata era muito aterradora. Mesmo os tigres achariam impossível atingir um 8º nível depois de crescer. Por outro lado, esses jovens soldados da tribo do macaco diamante já tinham um 8º nível em força. Mesmo entre os mais velhos e mulheres atrás da muralha, tinham muitos 8º níveis entre eles. Essa visão era realmente assustadora demais. Zawai soltou um longo suspiro. Depois de experienciar a força da tribo do macaco diamante, Zawai soube como eles foram capazes de sobreviver neste lugar. Embora eles fossem deixados com 5.000 pessoas no começo, eles ainda conseguiram penetrar nessa profundeza no campo de gelo do Polo Norte. Zawai não estava parado quando ele chegou no campo de gelo. Depois que ele chegou na cidade do macaco diamante, ele imediatamente tirou seu cajado fantasma de sangue e mapeou as áreas ao redor, bem como o caminho que ele passou antes. Por ele não estar coletando corpos desta vez, a velocidade do cajado foi completamente aumentada. Atualmente, não havia nada para ver no campo de gelo. Seu terreno permaneceu o mesmo por mais de 10.000 anos.
Por causa disso, Zhao Ai apenas fez cair cuidar da criação do mapa e não se importou com isso novamente. Embora ele ainda não tenha mapeado a parte norte do campo de gelo, Zhao Ai tinha quase certeza que esse vulcão era a área interna do campo de gelo. Por causa disso, ele admirou grandemente os macacos diamante. Para eles chegarem aqui era algo incomensurável. Desde que ele não explorou a área além do vulcão, Zhao Ai não sabia da situação lá, mas ele acreditava que ele acharia uma pista para a lança do deus besta naquele lugar. Enquanto ele estava pensando sobre isso, Zhao Ai foi subitamente acordado. Ele sabia que as bestas de gelo que Tez havia mencionado a ele tinham chegado. Ele sentiu muita curiosidade com essas bestas e queria vê-las com seus próprios olhos. Na floresta abaixo da cidade, lampejos começaram a serem vistos. Zhao Ai fixou seus olhos e focou somente para ver um touro de gelo. Era um touro inteiramente feito de gelo. Tinha cerca de 3 metros de altura, tinha um enorme par de chifres e não importa qual parte do seu corpo, era todo feito de gelo. Além disso, era gelo transparente. Zhao Ai podia até mesmo ver as 3 vacas atrás dele. Zhao Ai olhou atordoado para esta coisa. Ele não esperava que um pedaço de gelo caminhasse. Se ele não tivesse encontrado Tez, ele poderia ter pensado que isso foi feito por alguém que tinha uma habilidade divergente de gelo. Se não, tal fenômeno seria impossível. Se tal especialista estivesse presente, então haveria mais ataques poderosos vindo em seu caminho, e Tez teria encontrado isso. Mas Tez lhe disse que não havia esse tipo de coisa. Isso apenas mostrou que essas bestas de gelo não foram controladas por alguém. Se não estavam sob controle, então deve ser feito naturalmente. Mas a natureza realmente consegue fazer uma besta de gelo? Essa ideia deixou Zhao Ai surpreso. Que ambiente pode permitir o nascimento natural de bestas de gelo? Esse assunto é irracional demais. Zhao Ai se virou para Tez e disse: Patriarca Tez, por que você não usa ataques de longa distância? Tez balançou sua cabeça e disse: É inútil. Se você não destruir suas cabeças, eles não morrerão. Eles apenas recuarão e irão se recuperar. Zhao Ai ofegou, mas isso não era difícil para ele. Ele moveu sua mão conforme liberava vários golems de pedra fora da cidade. Os corpos desses golems excediam 10 metros. Seus corpos eram vermelhos, eles não pareciam com golems normais. No passado, os golems de Zhao Ai eram verdes escuros. Mas desde que o espaço absorveu o sangue de Deus e aumentou de nível, os gigantes de pedra ficaram vermelho sangue. Além disso, suas forças foram insanamente melhoradas. Cada golem de pedra era muito forte. Depois que os golems de pedra apareceram, eles imediatamente se jogaram na direção das bestas de gelo. Zhao Ai descobriu que os movimentos desses golems de pedra tinham ficado mais flexível. Além disso, sua velocidade também foi melhorada. Sua força também deve ser muito maior que antes. Esses golems de pedra inicialmente fez o pessoal sentir que eles são muito volumosos. Mas quando os golems de pedra se moveram, eles eram suaves e poderosos. Eles não pareciam muito idiotas. Os macacos diamante na cidade não puderam deixar de olhar fixamente. Embora eles soubessem sobre a existência dos magos, essa foi a primeira vez que eles viram um deles lutar. Quando eles viram que um golem de pedra de mais de 10 metros de altura pode lutar contra um macaco diamante com igualdade, eles não puderam deixar de sentir choque. Mas quando eles viram os golems de pedra lutando, seus corações não puderam deixar de sentir uma brisa de frieza. Esses gigantes de pedra tinham socos que podem enviar pessoas a mais de 1000 milhas. Cada soco desses golems era capaz de quebrar um touro de gelo. Eles também parecem conhecer a fraqueza dessas bestas de gelo desde que eles sempre estavam mirando nas suas cabeças. Por outro lado, Zhao Ai estava completamente focada nas bestas de gelo. Pelo que ele ouviu de Tez, enquanto alguém não destruir as cabeças dessas bestas, eles seriam capazes de regenerar. Zhao Ai viu um lobo de gelo explodir em pedaços pelo golem de pedra sem que sua cabeça fosse atingida. Quando o lobo de gelo passou por uma poça de água, o líquido fluiu para o corpo do lobo de gelo que se recuperou rapidamente e voltou para a luta. Depois de ver isso, Zhao Ai não pôde deixar de franzir as sobrancelhas de sua cabeça. Ele descobriu quão difícil era enfrentar essas bestas de gelo. Mesmo que um golem de pedra possa quebrar uma ou duas cabeças, isso ainda não é o bastante. Entretanto, essas bestas de gelo não puderam fazer nada aos golems de pedra. Atualmente, os corpos dos golems eram muito duros.
Muitos oitavos níveis não seriam capazes de danificar seus corpos, para não dizer essas bestas de gelo de nível baixo. Pelo que Zhao Ai viu, a maioria dessas bestas de gelo tinham cerca de sexto nível em força. Eles não tinham muita força de ataque. Embora seus ataques não fossem uma ameaça para os macacos diamante, seus números e habilidade de regeneração definitivamente eram. Isso fez as bestas de gelo muito difíceis de enfrentar. Zhao Ai não usou magia de fogo. Embora fosse muito efetiva, a área de batalha era uma floresta exuberante. Se ele usar fogo para atacar, então ele poderia queimar a montanha inteira. Os golems de pedra eram como uma muralha ofensiva fora da cidade. As bestas de gelo não foram capazes de atravessar por algum tempo, o que deixou Tez muito surpreso. Os golems de pedra eram surpreendentemente muito formidáveis. Zhao Ai permaneceu na muralha da cidade, calmamente olhando para a batalha abaixo. Depois de um tempo, ele se virou para Tez e disse: Patriarca Tez, quantas bestas de gelo geralmente atacam? E elas atacam por muito tempo. Tez olhou para as bestas de gelo antes de responder. Cada ataque da besta de gelo tem cerca de 100.000 bestas de gelo. Além disso, se essas bestas não morrerem, eles não recuarão. Esse número deixou Zhao Ai surpreso. Ele não esperava que as bestas de gelo enviassem tantas, 100.000. Esse não era um número pequeno. Além disso, elas precisavam serem mortas, o que adicionou na dificuldade. Na Terra, Zhao Ai viu as pessoas fazendo estatísticas sobre batalhas militares. Havia uma certa porcentagem de perdas antes de um exército escolher fugir. Se mais de 20% morressem, então o recuo estava na mesa. Se 25% desaparecessem, então o pessoal aceitaria a derrota antes mesmo de fugir. Viver em outro mundo. Capítulo 600. Naturalmente, Zhao Ai sabia que isso mentalmente não se aplicaria a essas bestas de gelo. Essas bestas de gelo não tinham uma pelo que ele tinha visto. Eles possivelmente eram fantoches que não temiam nada, assim não sabendo sobre recuar. Zhao Ai era muito proficiente com magia negra, e magos negros tinham um relacionamento inseparável com almas. Por causa disso, Zhao Ai era sensitivo sobre qualquer movimento de almas. Embora já houvessem muitas bestas de gelo, Zhao Ai ainda não sentiu nenhuma alma na vizinhança. Isso forneceu a Zhao Ai a especulação de que essas bestas de gelo eram fantoches. Mas o que fez Zhao Ai sentir estranho era que esses fantoches não tinham ninguém lhes dando comandos. Eles parecem estar se movendo independentemente. Isso explicava o porquê eles não tinham nenhuma formação de ataque e estavam atacando por instinto, fazendo seus movimentos serem desordenados. Essas bestas de gelo não eram fracas. Se elas tivessem algum tipo de comando, sua força teria sido aumentada sozinho por cerca de 3 vezes. Neste caso, os macacos diamante não seriam capazes de bloqueá-los mais. Os golems de pedra não tiveram nenhum problema em lidar com eles, mas algumas bestas de gelo começaram a sair e ir para a montanha da cidade. Isso fez os macacos diamante começarem a agir contra as bestas de gelo. De fato, Zhao Ai tinha o poder para eliminar todas essas bestas de gelo, mas ele queria olhar para a força de luta dos macacos diamantes. Não demorou muito para os macacos diamante mostrarem a Zhao Ai sua habilidade de luta. Os corpos dos macacos diamante de repente se iluminaram com uma luz amarela que parecia com uma armadura dourada. Isso fez os macacos diamante e seus parceiros se tornarem soldados com armadura dourada. As clavas de madeira em suas mãos também tinham uma camada de luz dourada nelas. Neste momento, as bestas de gelo já estavam na cidade. Então uma cena que Zhao Ai não esperava aconteceu. As bestas de gelo se reuniram e então uma luz branca piscou. Quando a luz branca desapareceu, uma enorme besta de gelo foi vista fora da cidade. Essa besta de gelo era muito maior do que o golem de pedra. Então rugiu e correu para a muralha. Quando estava a alguns metros longe da muralha, ela de repente pulou. Esse salto impulsionou para a muralha. Entretanto, a esta altura, 2 macacos diamantes fizeram seus movimentos. 2 bangs foram ouvidos quando 4 punhos bloquearam a cabeça da besta de gelo, fazendo sua cabeça explodir e a besta de gelo se desintegrou depois disso. Mas isso não foi o fim. Os pedaços quebrados da besta de gelo subitamente se tornaram pequenas bestas de gelo. Então aquelas bestas de gelo correram na direção de outros macacos diamante. Os macacos diamante pareciam saber sobre essa característica. Então eles não foram embora depois de lidar com a besta de gelo gigante.
Os macacos diamante então começaram a confrontar as bestas de gelo. Zhao Ai descobriu que esses soldados dourados eram extremamente coordenados. Os números das bestas de gelo eram simplesmente inúteis na frente deles. Além disso, pelo que Zhao Ai viu, os macacos diamante pareciam ter desenvolvido um método para fazer suas bestas parceiras trabalharem em total conexão com seus movimentos. Não havia movimentos inúteis entre os dois, era muito impecável. Essa habilidade era muito assustadora. Depois de ver os macacos diamante lutarem, Zhao Ai imediatamente lançou um poderoso ataque do elemento fogo. Então um inferno apareceu entre a muralha da cidade. As bestas de gelo pareciam vacilar. Parece que eles temiam fogo. Quando ele viu isso, Zhao Ai não pôde deixar de assentir. A fraqueza das bestas de gelo era realmente magia do elemento fogo. Entretanto, Zhao Ai não podia usar ataque mágico em larga escala como o que ele tinha acabado de usar, senão, ele estaria incinerando a floresta abaixo. Enquanto os macacos diamantes estavam focados no fogo, Zhao Ai de imediato liberou um grande número de mortos-vivos na floresta e os fez eliminar as bestas de gelo. Um dos mortos-vivos de Zhao Ai podia facilmente erradicar todas as bestas de gelo, mas levaria algum tempo, tempo do qual Zhao Ai não tem. Ele estava atualmente pensando sobre quão estranho essas bestas de gelo eram. Ele já tinha mapeado toda a área sul do vulcão e ele mal podia esperar para desvendar os mistérios da parte norte. Além disso, Zhao Ai reconheceu que Te já tinha decidido segui-lo na partida do campo de gelo. Caso contrário, ele não estaria esperando por ele na muralha. Por causa dos mortos-vivos que Zhao Ai liberou, nenhuma besta de gelo foi capaz de se aproximar da muralha e foram eliminados na floresta. Por causa disso, a luta tinha chegado a uma súbita conclusão. Depois de alguns momentos, nenhuma besta de gelo podia ser vista. Isso fez Tez olhar estranhamente para a situação. Não haviam bestas de gelo presentes e Zhao Ai também tinha recolhido seus golems de pedra. Além dos traços da magia de fogo, era como se nada tivesse acontecido. No entanto, Tez se sentiu intrigado. Ele lembrou que o número de bestas de gelo que foram mortas e tinha certeza de que não eram bastante. Então por que as bestas de gelo pararam de vir? Isso estava fora de suas expectativas. Tez lutou contra as bestas de gelo a sua vida inteira. Então ele estava muito familiarizado com a taxa de cada ataque das bestas de gelo. Cada vez que essas bestas de gelo atacaram, elas numerariam nada menos que 100.000. Quando eles lutaram contra as bestas de gelo no passado, eles até mesmo precisariam do apoio dos mais velhos e das mulheres. Então como o grupo atual de bestas de gelo poderia ser tão pequeno? Zhao Ai olhou para a expressão de Tez quando sorriu fracamente e disse, Patriarca, não precisa ficar preocupado. Não tem mais nenhuma besta de gelo. Após ouvir isso, Tez não pôde deixar de virar sua cabeça para olhar fixamente para Zhao Ai. Então ele imediatamente pensou que desde que Zhao Ai foi o primeiro a descobrir as bestas de gelo, então a redução do número das bestas de gelo deveria ter sido causada por ele. Tez então suspirou profundamente enquanto ele assentia para Zhao Ai. Então ele se virou para seus membros da tribo e disse em voz alta, Nós estamos bem, todo mundo pode dispersar. Embora os macacos diamantes sentissem que isso era muito estranho, mas eles ainda se dispersaram sob o comando de Tez. Nas mentes de muitas pessoas estava o pensamento de que essa foi a luta mais relaxante que eles tiveram em suas vidas inteiras. Vendo que todos haviam dispersados, Tez então arranjou algumas pessoas para proteger as muralhas antes dele levar Zhao Ai de volta para sua casa. Depois que eles se sentaram, Tez olhou para Zhao Ai e disse, Senhor, nós chegamos a um acordo. Todos os anciãos concordaram. A partir de hoje, nossa tribo do macaco diamante será para sempre seus seguidores. Zhao Ai não pôde deixar de ficar atordoado depois de ouvir isso. Deve-se saber que essa declaração carregou implicações pesadas para os homens-fera. Os macacos diamante basicamente declaravam que eles se tornariam vassalos de Zhao Ai a partir de hoje. O significado de vassalos para os homens-fera e humanos são diferentes. Para os humanos, vassalos ainda teriam sua própria autonomia e independência. Enquanto eles ouvirem seu lorde, então eles estariam bem em se governarem. Mas vassalos homens-fera são um assunto diferente. Vassalos homens-fera respeitariam para sempre e considerariam seu mestre altamente. Além disso, não havia muita independência quando se trata de suas condições. O que eles fazem e como eles vivem teria que depender do que seus lordes querem. Portanto, quando Tez expressou sua decisão,
Zhao Ai não pôde deixar de ofegar. Zhao Ai olhou para Tese e disse, patriarca, você precisa pensar sobre isso. Se você se tornar um vassalo da família Buda, você não teria mais autonomia. Eu apenas preciso lembrar você disso. Tese assentiu e disse, nós já consideramos isso. Eu serei franco com o senhor. Nesses últimos anos, os 13 picos têm ficado cada vez mais instáveis. E nós não sabemos quando eles entrarão em erupção, mas quando eles entrarem, nós não teríamos para onde correr. Atravessar novamente o campo de gelo em direção à pradaria não seria algo que nós somos capazes de fazer. E mesmo se conseguirmos retornar, o que faríamos então? Nossa tribo desapareceu por 5.000 anos. Quando nós voltarmos, nós não saberíamos o que fazer. Zhao Ai assentiu. Ele entendeu o que Tese estava dizendo. Vendo Zhao Ai assentir, Tese continuou. Quando você me levou para a fortaleza da Montanha de Ferro, eu perguntei a Leia sobre sua situação. Você não mentiu. Você realmente trata os homens fera muito bem. Eu acredito que se formos com você, não sofreríamos nenhuma perda. Zhao Ai olhou para Tese e então sorriu levemente. Tudo bem, eu aceitarei as palavras do patriarca. Patriarca, faça seus membros da tribo se prepararem. Em alguns dias, eu entregarei vocês para a fortaleza da Montanha de Ferro. Tese assentiu, então ele olhou para Zhao Ai e disse, se o senhor estiver preocupado com nossas necessidades diárias, você não precisa ficar. Nossa tribo do macaco diamante pode lidar com dificuldade. O continente entraria no verão logo. Estaria bem se não tivermos casas. Zhao Ai pôde sentir seu senso de urgência quando ouviu as palavras de Tese. Ele deu um sorriso e disse, patriarca, apenas espere alguns dias. Mesmo se você não trouxer nada, você ainda estaria bem. Zhao Ai não mentiu para Tese. Ele tinha muitas coisas em mãos. Desde que o Ales o prometeu 100.000 escravos, ele já tinha acumulado materiais em vista de acomodá-los. De todas essas coisas, Zhao Ai deu prioridade à coisa que os homens fera mais precisavam, tendas. Tese olhou para Zhao Ai e assentiu, pelo que ele ouviu de Leia. Zhao Ai era um homem de palavra. Ele não os enganaria. Tudo bem, então incomodaremos o senhor. Também, o senhor está planejando recuperar a lança do deus besta, não é? Zhao Ai assentiu, eu com certeza a procurarei. Mas fique tranquilo, eu vou levá-los para as Terras Negras primeiro para que você possa evitar mais ataques das bestas de gelo. Depois que eu enviar vocês para as Terras Negras, eu então posso usar meu tempo na procura do artefato divino. Eu posso retornar para o continente sempre que eu quiser, então você não precisa se preocupar com minha satisfação. Ter já experienciou a habilidade divergente espacial de Zhao Ai, então ele não duvidou das palavras de Zhao Ai. Ele mudou de tópico e perguntou, nós ainda temos bestas mágicas aqui. Como nós lidaríamos com elas? Zhao Ai sorriu e disse, isso depende de como você quer cuidar disso. Se você quiser criar bestas mágicas nas Terras Negras, então isso não será um problema. Mas se você não quiser criar esse tipo de besta mágica, eu posso trocar com você por alguns argali, bois, ou outras bestas. Nós decidiremos por um preço justo. O que você acha? Tese pensou por um momento e disse, nós realmente não estamos familiarizados com argalis ou bois. Nós não temos nenhum conhecimento em como criá-los. Por outro lado, nós estamos acostumados a criar esses coelhos de fogo. Nós podemos criá-los nas Terras Negras. Zhao Ai sorriu e disse, é claro, isso não é um problema. Mas coelhos de fogo não vendem por muito dinheiro. Se você decidir criar argali, você pode conseguir um pouco de leite, lã e pele por dinheiro. Mas desde que você não tem nenhuma experiência, eu lhe darei alguns argalis e bois para praticar e tentar criá-los. Se você decidir criá-los e renunciar aos coelhos de fogo, você pode se aproximar de mim e faremos uma troca justa. Tese se sentiu muito grato para com Zhao Ai quando ele disse, Senhor, você realmente é uma boa pessoa. Nossa tribo do macaco diamante não teve relacionamento prévio com você, mas você ainda decidiu nos ajudar grandemente. Deixe-me expressar meu mais profundo agradecimento. Zhao Ai sorriu e disse, o patriarca não precisa dizer nada. Você se juntando à minha família Buda fez aumentar nossa força geral. Eu quem devo dizer obrigado. Tese não disse nada. Entretanto, ele sabia que Zhao Ai estava apenas dizendo isso por cortesia. A Leia tinha dito a Tese sobre o status atual da família Buda no continente. Com a força atual da família Buda,
Ter a tribo do macaco diamante se juntando a eles não lhes daria um grande melhoramento. Esse fato deixou Tez mais grato a Zhao Ai. Não havia dúvidas de que Zhao Ai tinha os ajudado muito, mas com pouco benefício para ele. Esse fato fez Tez se sentir muito movido. Vendo Zhao Ai desse jeito, Tez sentiu que ele não tinha seguido a pessoa errada, fortalecendo sua determinação ainda mais. Zhao Ai olhou para a expressão de Tez e não comentou. Era apenas como Tez pensava. Com a força atual da família Buda, ele não precisava da ajuda da tribo do macaco diamante. Falando de força de batalha verdadeira, Zhao Ai já tinha nos níveis o bastante para dominar o continente inteiro. E sobre o pastoreio, eles já tinham espaço para fazer isso por ele. A principal razão pela qual Zhao Ai ajudou os macacos diamante era principalmente por causa da simpatia e admiração. Ele simpatizou com a situação da tribo do macaco diamante, enquanto ele admirava a sua resolução. Depois de muitos anos, eles ainda não desistiram de sua missão na busca da lança do Deus Besta. Para tal raça, Zhao Ai não pôde deixar de olhar altamente para eles. Viver em outro mundo. Capítulo 601. No dia seguinte, depois do acordo de Zhao Ai e Tez, Tez anunciou aos membros da sua tribo que eles estariam se mudando para um novo local. Esse fato fez os outros macacos diamantes se sentirem um pouco perdidos. Eles não sabiam o que estava acontecendo, porque eles subitamente se mudariam para outro lugar. Zhao Ai não participou neste assunto. Isso não era algo que ele precisava interferir. A tribo do macaco diamante já tinha ficado neste local por mais de 5.000 anos. E nesses 5.000 anos, suas vidas tinham sido calmas. Além de procurar pelo artefato divino, bem como as bestas de gelo, eles não sofreram nenhum outro problema. Era um tipo de céu mundano, uma que tinha bestas vivendo nele. E agora eles de repente estavam partindo. Isso fez as mentes dos outros macacos diamante ficarem vazias. Mas Tez lhes disse sobre a situação do vulcão e a comparou com as terras negras. Isso conseguiu acalmar as pessoas. Vendo que a reação dos macacos diamante fez Zhao Ai ofegar. Então ele imediatamente entendeu o porquê. Eles tinham vivido em reclusão por tanto tempo que eles achariam estranho ver outros estranhos na sua vizinhança. Se eles de repente cruzassem com uma variedade de novas pessoas, então eles podem não ser capazes de se adaptar. Mas felizmente, o local onde eles estavam indo era as Terras Negras. Isso significa que eles apenas estariam se movendo da sua vida mundana para um local menos mundano, mas um lugar sem bestas selvagens. Talvez isso fosse o melhor resultado para eles. A influência de Tez na tribo era tão alta que depois que ele falou com os membros da sua tribo, eles começaram a empacotar sua coisa e se prepararam para partir. As coisas que eles mais focaram foram realmente suas bestas mágicas, que eram os coelhos de fogo. Essas bestas mágicas eram bastante grandes. Eles não eram menores do que o argali. Eles podem comer qualquer coisa e raramente ficam doentes. Era um tipo muito bom de besta mágica. No entanto, quando alguém considera o dinheiro, esses coelhos eram inferiores aos argalis. Por causa disso, Zhao Ai queria que os macacos diamante criassem argalis, não esses coelhos de fogo. Entretanto, as palavras de Tez lembraram Zhao Ai que os macacos diamante não tinham criado argali por mais de 5.000 anos. Eles simplesmente não tinham o conhecimento para pastorear os argalis. Se Zhao Ai imediatamente trocasse seus coelhos de fogo por argali, então eles podem achar difícil se adaptar. Zhao Ai e Tez ficaram na muralha e observaram o pessoal se preparando. Depois de sua conversa, Zhao Ai disse a Tez que a fortaleza da Montanha de Ferro estaria preparada depois de 3 dias. Zhao Ai também enviou alguns mortos-vivos para Gren a fim de apressar nas preparações. Tez e os outros ainda não haviam terminado de se preparar. Eles viveram aqui por tanto tempo que nem mesmo um graveto foi poupado no seu empacotamento. Vendo essa cena fez Tez sorrir amargamente. Zhao Ai não se importou muito com isso. Esse pessoal apenas estava indisposto a desistir de suas coisas devido à nostalgia. Não era algo estranho. Tez suspirou e olhou para Zhao Ai. Senhor, eu acho que levará 2 dias até eles terminarem de fazer as malas. Se você estiver com pressa, eu posso fazê-los irem mais rápido. Zhao Ai sorriu fracamente e balançou sua cabeça. Está tudo bem. As terras negras já estão preparadas. Atrasar 1 ou 2 dias não importaria. Apenas faça-os levar no seu tempo. Não precisa se preocupar. Tez disse, eu apenas temo que você possa perder a chance para ir buscar a lança do Deus Besta. Zhao Ai sorriu e disse,
Não se preocupe, a lança do Deus Besta já está aqui por 5.000 anos. Se algo acontecer, 1 ou 2 dias não faria muito diferença. Tes assentiu, então ele disse, Senhor, a lança do Deus Besta é um assunto muito importante para a nossa tribo. Eu tenho um pedido, se o Senhor encontrar a lança do Deus Besta, por favor traga para a nossa tribo do macaco diamante primeiro. Nós estamos procurando essa coisa por 5.000 anos, o mínimo que poderíamos fazer é ver com nossos próprios olhos. Zauai assentiu e disse, Patriarca, fique tranquilo. Se eu recuperar a lança do Deus Besta, eu vou voltar para esse vulcão e mostrar para você, então você poderia executar um ritual. Tes assentiu, ele não tinha pedido a Zauai sobre fazer uma cerimônia no vulcão porque já era pedir demais. Portanto, a única coisa que ele poderia pedir era ver a lança do Deus Besta. Zauai entendeu o humor de Tes. Essa era a obsessão da sua tribo por 5.000 anos. Se Tes não vê-la, então ele pode carregar esse remorso pelo resto de sua vida. Com certeza, assim como Tes tinha pensado, os macacos diamante levaram 2 dias até eles terminarem de fazer as malas. Depois que todos eles tinham se preparado, Zauai imediatamente saiu da cidade e abriu uma enorme fenda espacial que permitiu o pessoal atravessar. O pessoal não pôde deixar de ficar surpreso após ver a fenda espacial. Mas eles ainda obedientemente atravessaram. O que os deixou surpreso foi o fato de que Tes não estava presente. Mas felizmente, os outros anciãos estavam ali para guiá-los. Não levou muito tempo para o pessoal atravessar a fenda espacial. E quando eles saíram, eles imediatamente viram Tes. Ao que parece, Tes foi o primeiro que atravessou a fenda. Junto com Tes, também haviam alguns escravos, bem como bois raivosos do chifre grande no outro lado. Esse pessoal ajudaria os macacos diamante a se estabelecerem. Os macacos diamante olharam com curiosidade para os bois raivosos do chifre grande. Os bois raivosos do chifre grande estavam muito alegres. Quase todos os homens fera conheciam sobre a exilada tribo real. Agora eles finalmente viram como eles se pareciam. Entretanto, os bois raivosos do chifre grande também sabiam da importância do assunto atual. Eles apenas levaram os macacos diamante para o local que foi preparado para eles. O lugar onde eles foram era muito próximo do lugar dos bois raivosos do chifre grande. Isso era porque os bois raivosos seriam o pessoal que ensinaria aos macacos diamante sobre a vida nas terras negras. Os macacos diamante receberam suas tendas de acordo com as suas famílias. Era ótimo que as tendas de homens fera eram muito altas e espaçosas, o que permitia os macacos diamante morarem. Os macacos diamante olharam curiosamente para suas novas casas. Eles descobriram que tudo o que eles precisariam já havia sido fornecido. Haviam até mesmo alguns materiais de ferro que eles não tinham visto antes. Isso os fez sentir muita excitação. Logo, as 100.000 pessoas chegaram no acampamento. Tes e os anciãos também os ajudaram a se estabelecerem com rapidez. Gren e Mirine vieram também junto com muitos escravos. A coisa mais importante para esses macacos diamante era se acostumar a encontrar novas pessoas. Esse era o pessoal que eles entrariam em contato com frequência no futuro. Zauai também começou a melhorar as terras negras este ano. E agora que Cair aumentou de nível, ela tinha estendido seus ramos lentamente. No final, ela tinha cercado a montanha de ferro, bem como a parte do meio das terras negras. Dessa maneira, não será frio aqui mesmo no inverno. Isso também permitia que plantas crescessem normalmente, aumentando o rendimento anual da terra. Cair não teve nada a dizer sobre isso. Ela era uma besta mágica tipo planta. E todos os tipos planta podem fazer isso quando eles atingem um nível alto o bastante. E agora que ela tinha sido ainda mais atualizada, esse assunto não era nem mesmo um problema para ela. Agora, uma pessoa podia ver belos anéis de flores ao redor da montanha de ferro. Esses ramos pertenciam a Cair. Ela pode usar isso para absorver a energia da terra. Não apenas afetaria sua cultivação, também forneceria mais nutrição para ela, o que era uma das suas habilidades mais importantes para sobreviver como uma besta mágica. Isso também foi a consideração de Zauai pela tribo de Tes. Embora eles possam sobreviver nas terras negras atuais, não se deve esquecer que eles tinham vivido em um vulcão por 5.000 anos. Eles não estavam acostumados a ter estações. Se o inverno chegar de repente, então seria problemático para os macacos diamante. Com relação à chegada dos macacos diamante, Robert e Evan não puderam deixar de ficarem surpresos.
Uma vez houveram grandes patriarcas que governaram terras que faziam fronteira com os homens-fera. Por causa disso, eles também coletaram muitos materiais relacionados à história da pradaria. O assunto dos macacos diamante não era um enorme segredo entre os homens-fera. Eles basicamente foram uma tribo real que foi exilada para o campo de gelo do Polo Norte. Quando eles foram para o campo de gelo, ninguém esperava que eles sobrevivessem. Mas quem teria pensado que Zawai os traria aqui? Evan e Robert não sabiam sobre o verdadeiro motivo pelo qual os macacos diamante foram exilados. De fato, muitos homens-fera não sabiam também. No entanto, eles agora estavam ainda mais surpresos sobre as habilidades de Zawai. Estabelecer 100.000 pessoas não era um assunto pequeno. Mas desde que Gren e os outros já tinham feito isso por mais de uma vez, eles sabiam o que fazer. Por causa da sua experiência, não houveram erros no processo. E adicionando ao fato de que eles haviam se preparado, os macacos diamante foram estabelecidos rapidamente. 100.000 pessoas podem soar muito, mas quando alguém os divide em famílias, a unidade do número seria reduzida a 30.000. Estabelecê-los era muito mais fácil do que eles pensaram. Zawai também ajudou a estabelecer os macacos diamante. Qualquer coisa que os macacos diamante precisavam, Zawai cumpriria de imediato. Ele já tinha muitas coisas em seu espaço, necessidades comuns não seriam um problema. Quando a cortina da noite caiu, os macacos diamante finalmente foram bem estabelecidos. Zawai e os outros também relaxaram. Entretanto, Zawai sabia que se instalar não era tão fácil. Esses macacos diamante podem ser incapazes de se adaptar à sua nova vida e levaria muito tempo até eles se familiarizarem com o lugar. Foi como quando os bois raivosos do chifre grande tinham vindo aqui pela primeira vez. No entanto, desta vez também não era igual. Agora, haviam bois raivosos do chifre grande presentes em vista de ensinar os macacos diamante. Comparado a quando os bois raivosos do chifre grande chegaram, a situação atual era muito melhor. Levou 3 dias antes dos macacos diamante finalmente chegarem na sua nova casa. Zawai também enviou alguns argalis e bois. Com a ajuda dos bois raivosos do chifre grande, os macacos diamante lentamente aprenderiam a como pastoreá-los. A esta altura, Zawai retornou para o campo de gelo do Polo Norte. Era hora de descobrir os segredos deste lugar. Viver em outro mundo. Capítulo 602. Zawai voltou para o vulcão e viu a cidade já deserta. Zawai não pôde deixar de sorrir um pouco. Talvez o vulcão seria como o campo de gelo do Polo Norte. Depois que seu segredo for descoberto, talvez seria como a cidade na montanha, apenas um pedaço da história. A figura de Zawai lentamente voou pela montanha e foi para o lugar além dela. Ele então olhou para o campo de gelo branco, bem como os 13 picos. Ele não pôde deixar de sentir um sentimento de excitação brotando em seu peito. Ele queria conquistar essa área. Ele deve descobrir os segredos que ninguém descobriu antes. Depois de pensar neste ponto, Zawai não pôde deixar de encarar o céu e emitir um longo e alto grito. Então sua figura se moveu rapidamente e voou para a parte norte do campo de gelo. Enquanto Zawai ajudava Tese e os outros a se estabelecer, ele também não estava parado. Ele também fez Kair controlar o cajado fantasma de sangue e mapeou o campo de gelo do Polo Norte inteiro. O campo de gelo do Polo Norte era realmente muito grande. Compará-lo à pradaria dos homens-fera não seria um eufemismo. Pode até ser maior. Realmente, Zawai não sabia que o campo de gelo do Polo Norte era tão grande assim antes. O campo de gelo estava apenas se expandindo em uma velocidade muito lenta. Foi por causa desta descoberta que o patriarca dos macacos diamante haviam decidido fazer uma expedição para ver o que causou a expansão. Eles queriam saber por que isso continuou expandindo por todo esse tempo, mas quem teria pensado que eles não seriam capazes de sobreviver à sua viagem? Os tigres branco, ursos polar, e as águias de gelo decidiram vigiar o campo de gelo pelo mesmo motivo. Eles queriam prevenir o máximo possível a expansão do campo de gelo. Já que Zawai não sabia sobre isso, então ele apenas sabia que o lugar era muito grande. Desde o momento em que Tess tinha decidido se mudar, Kair já estava controlando o cajado fantasma de sangue para voar e mapear o campo de gelo. Mas mesmo que o espaço já tivesse mapeado um enorme pedaço e sua velocidade de mapeamento não era lenta, eles ainda não encontraram uma única pista com relação à lança do deus besta. Mas Zawai não se preocupou com isso. Ele estava ciente de que em tal lugar, querer encontrar 10.000 pessoas não era um assunto fácil. Em outros lugares,
10.000 pessoas pode ser um número considerável de pessoas. Mas neste deserto de gelo, esse número tinha se tornado insignificante. Além disso, havia incontáveis estradas que alguém pode fazer em um local como este. Então era inútil encontrar uma direção. Quando alguém foi em frente, era difícil saber aonde estava indo. Em tal lugar, quem sabe qual direção os 10.000 macacos diamante foram. Por causa disso, Zhao Ai se moveu lentamente em frente e escaneou o lugar com cuidado. Ele temia perder uma única coisa. Esse tipo de busca era muito entediante. Zhao Ai não conseguia entender o que o patriarca da tribo do macaco diamante estava pensando. Ele pensou que procurar o centro do campo de gelo do Polo Norte era tão fácil assim. Zhao Ai não pensou demais sobre isso, já que ele ainda precisava constantemente ir em frente dia após dia. Enquanto ele descobrisse uma normalidade, ele imediatamente pararia e veria mesmo se fosse apenas uma pedra meio enterrada. Zhao Ai não queria perder uma única coisa. Por 10 dias, Zhao Ai descobriu praticamente nada. Isso o fez sentir mais pressão. O sentimento no seu coração tinha ficado cada vez pior. Laura e as outras também descobriram o mau humor de Zhao Ai. Elas continuaram usando métodos para deixá-lo feliz todo dia. Embora seus métodos fossem úteis, elas sabiam que a menos que Zhao Ai encontre a lança do Deus Besta, esses métodos seriam apenas temporários. Conforme os dias passavam, Zhao Ai também estava ficando cada vez mais agitado. Mas ele tinha um controle muito bom de si mesmo, então foi apenas suas palavras que ficaram cada vez menos, bem como suas sobrancelhas ficando cada vez mais apertadas. Quando Laura e as outras olharam para isso, seus corações não puderam deixar de doer. Mesmo que elas quisessem ajudar, não havia nada que elas pudessem fazer. Zhao Ai não estava no espaço pela maior parte do tempo. Ele estava atualmente em um pequeno navio que ele tinha feito. Seus olhos estavam virtualmente pregados no monitor. Se passou 13 dias desde que Tese e os outros se acomodaram. Mas mesmo depois desse tempo, pistas não foram encontradas. Zhao Ai fechou levemente seus olhos. Ele estava se sentindo muito cansado. Ele abriu seus olhos depois de algum tempo, então ele desligou o monitor. Ele sabia que mesmo se ele não olhasse para o monitor, Kaieru informaria se algo de especial aparecesse. Zhao Ai olhou para fora através do navio aéreo de cor vermelho pálido. O mundo externo era branco puro, mas quem pensaria que atrás dessa fachada branca estava realmente um assassinato sem fim? Não vai matar você desde o começo, mas sim, lentamente irá te absorver e te dissolver nesta paisagem branca, te tornando uma parte disso para sempre. Enquanto Zhao Ai estava pensando sobre isso, uma luz branca de repente brilhou na distância. Embora ele tivesse a parede do cajado o protegendo, Zhao Ai ainda não pôde deixar de fechar os olhos. Zhao Ai ficou surpreso. Ele não estava familiarizado com o campo de gelo. E alguém dificilmente podia ver quaisquer outras cores dentro. Não havia mudança. Tudo era branco, mesmo a luz do sol era branca. Zhao Ai queria saber de onde esse brilho que o cegou vinha. Depois de algum tempo, Zhao Ai abriu seus olhos e prosseguiu na inspeção do lugar com cuidado. Não levou muito tempo para ele descobrir que havia uma coisa brilhando na distância. Não estava apenas brilhando, também emitia 7 tipos de cor. Era muito bonito. Zhao Ai olhou para o objeto e não pôde deixar de pensar sobre o prisma de brinquedo que ele teve na sua infância. O prisma colocado na luz dispersaria 7 cores como um arco-íris. Zhao Ai então viu que o objeto na distância era um enorme pilar de gelo. Não admira que possa dispersar 7 cores. Zhao Ai parou seu pensamento quando ele imediatamente instou o cajado a voar naquela direção. Ele não se importou com outro lugar neste ponto. Ele agora queria ver o que estava acontecendo na frente dele. Logo, Zhao Ai já estava se aproximando cada vez mais da luz brilhante, ao ponto em que o monitor agora pode captá-la. Ele imediatamente inspecionou a coisa no monitor e não pôde deixar de ficar chocado. Isso era porque o que ele acabou de ver era um pilar de gelo incrivelmente grande. A espessura do pilar de gelo era como o cajado alargado de Sun Wukong que foi espetado na terra. Ficou ali como se estivesse conectando o céu e o chão. Zhao Ai encarou o pilar de gelo. Parece que esse pilar simplesmente apareceu do nada. Não havia mais nada ao redor. Era tão peculiar quanto ver uma enorme árvore na pradaria. Depois de algum tempo, Zhao Ai se recuperou. Então ele chamou Laura e as outras e as fez olhar para essa visão maravilhosa. Depois que Laura e as outras saíram, elas imediatamente foram atraídas pela luz de 7 cores na distância.
Levou algum tempo antes delas expressarem sua surpresa. Então elas mudaram sua visão para o monitor e ficaram chocadas mais uma vez. Essa era a primeira vez que elas viram tal coisa. Laura olhou para Zhao Ai e disse: Irmão Ai, o que é essa coisa estranha? Zhao Ai sorriu e disse: Eu não sei, eu acabei de descobrir isso. Então ele aumentou a imagem do monitor. Ele queria dar uma olhada mais de perto para ver se o pilar de gelo tinha alguma coisa. Então ele notou que haviam vários montes abaixo do pilar de gelo. Estes montes eram bastante grandes. Eles tinham 10 metros de altura e tinham cerca de 30 metros de diâmetro. Abaixo do pilar havia cerca de 12 montes. Zhao Ai olhou para os montes com cuidado. Ele não sabia qual era o propósito dessas coisas. Neste momento, luzes brilhantes de repente saíram uma por uma dos montes. Uma besta de gelo então parecia estar se desenterrando. Certo. Era uma besta de gelo. A mesma besta de gelo que atacou a tribo do macaco diamante. Zhao Ai também estava procurando por pistas sobre as bestas de gelo nos últimos dias, mas ele não teve sucesso. Ele não esperava encontrar traços deles neste local. A expressão de Zhao Ai não pôde deixar de mudar desde que ele sempre sentiu que as bestas de gelo tivessem algo a ver com a lança do deus besta. Se este fosse o caso, então o pilar de gelo tem alguma pista sobre isso. Depois de pensar sobre isso, Zhao Ai imediatamente aumentou sua velocidade. Ele queria inspecionar o pilar de gelo o mais rápido possível. Não levou muito tempo para o monitor ser capaz de penetrar no interior do pilar de gelo. Zhao Ai encarou atentamente a tela. Seu coração já estava batendo ruidosamente. As camadas de gelo pareciam tão duras quanto uma muralha de cobre. Mas Zhao Ai não se preocupou com isso. Ele simplesmente observou o monitor com calma. Ele agora notou que a distância do monitor no gelo agora estava mais próxima comparada ao solo. Neste momento, o gelo de repente desapareceu de sua visão. Zhao Ai não pôde deixar de ficar surpreso com esse desenvolvimento. Ele imediatamente parou e olhou ao redor. Inesperadamente havia um espaço dentro do pilar de gelo. Zhao Ai olhou atordoado antes de imediatamente fazer o cajado fantasma de sangue se mover em frente. Ele não esperava que o pilar tivesse um espaço vazio dentro. Zhao Ai então descobriu que o pilar de gelo era muito grosso, e o espaço dentro também era enorme. Embora o pilar possa apenas ser vista com dificuldade no campo de gelo, uma pessoa descobriria quão grande era uma vez que se aproximar. Todo o pilar de gelo tinha cerca de 10.000 metros de diâmetro, mas sua altitude atingiria cerca de 100.000. Tal altura era inacreditavelmente atordoante. A parede do pilar tinha cerca de várias centenas de metros de espessura e o espaço interno era muito grande. Esse era o maior lugar que Zhao Ai esteve. Quanto mais o cajado avançou, mais chocado Zhao Ai estava nesse incomparavelmente enorme pilar de gelo. Enquanto ele estava chocado, ele de repente descobriu alguns pontos pretos que tinham aparecido no monitor. Os olhos de Zhao Ai não puderam deixar de ficarem afiados quando ele viu esses pontos pretos. Com um ambiente puro como esse, esses pontos pretos eram peculiaridades que atraíram sua atenção. Um desses pontos pretos era um macaco diamante que estava carregando uma lança. Além disso, ele também estava com sua grande besta parente bem atrás dele. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.